de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amado Deus e bondoso Pai celestial, Pai de amor, Pai de graça e Pai de misericórdia. Pai que conhece o que passa no coração de cada filho seu. O Senhor conhece as nossas necessidades, conhece as nossas angústias. O Senhor nos ama, tanto nos ama que quis nos salvar do pecado e enviou seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, para viver o sacrifício sobre essa terra. Para vencer o mal, pisar na cabeça da serpente e dar a possibilidade de termos os nossos pecados perdoados, de vencermos o abismo que nos separava do nosso amado Pai Celestial. O amor de Deus também tão maravilhoso enviou o Espírito Santo, que é o nosso guia, que é quem nos ajuda a seguir o caminho da salvação, que é aquele que ajuda a despertar para a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo está no coração de cada irmão selado. Cabe a nós dar espaço para que o Espírito Santo possa trabalhar, que ele possa agir fortemente dentro de nós, para que a palavra, para que o ensinamento do nosso Pai possa fazer morada, que possa nos fortalecer na fé, que possamos deixar e dar espaço e oportunidade para nascer um novo homem. Queremos que o novo homem nasça dentro de nós. O novo homem que reconhece quanto o amado Pai faz por cada filho seu. Nós não conseguimos mensurar quantas bênçãos é dada para cada um de nós. O Senhor quer trazer a nossa salvação. A promessa do retorno de nosso Senhor Jesus Cristo nos é dada. E queremos estar preparados para isso. Queremos seguir o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer também pelo trabalho do nosso amado apóstolo maior, que é o guia da nossa igreja, pelo trabalho de nossos amados apóstolos, por cada servo em cada comunidade. Amado Pai, pedimos que abençoe estes servos, que esses servos possam levar a sua palavra, segundo o ensinamento sempre do Espírito Santo. Que eles possam levar os sacramentos para os nossos amados irmãos, que a comunidade junto possa se fortalecer na fé, que possamos olhar uns pelos outros, que possamos praticar o lema do ano de é tempo de fazer o bem. Amado Pai, também pedimos ajuda para aqueles irmãos que estão doentes, aqueles que estão em leitos de hospital, aqueles que passam dificuldade na sua vida material, seja dificuldade financeira, dificuldade na vida pessoal, na família, psicológica, aqueles países que passam por situações de guerra, aquelas pessoas que vivem em situação de rua. Amado Pai, sabemos que não somos livres dos maus desse mundo, mas pedimos que coloque a sua mão de graça abençoadora sobre tudo. Sabemos que nada acontece sem que seja feita a sua vontade, e só Tu sabe o que é melhor para cada um de nós. Nós não sabemos. Nós precisamos ter a humildade, a obediência. Por favor, também nos abençoe, que possamos ter o reconhecimento. Ajuda e nos fortaleça na fé. Ajuda também aqueles amados irmãos que estão afastados, que muitas vezes não conseguem sentir o poder da sua palavra. Toque-lhes o coração, que eles possam ter o reconhecimento, que eles possam entender o quanto é feito e quão maravilhosa é a sua promessa. Ajude também a nossos amados irmãos do além. Olhe por todos. Sabemos que quando Jesus retornará para trazer a salvação a todas as pessoas, tanto nesse mundo como também no mundo do além. Ajude que durante este ofício divino possamos estar em íntima comunhão com o mesmo sentir, que essa palavra possa tocar ao nosso coração e surtir efeito dentro de nós.
que através do Espírito Santo possamos sair diferente de como entramos. Ajude também que possamos ser fonte de testemunho, que a palavra possa ecoar através dos quatro ventos e chegar no coração de cada irmão. Tudo isso e mais que não consigo colocar em palavras, eu te peço em nome do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que é ativo no ministério de graça e apostolado. Amém. Bom dia, amados irmãos, sejam bem-vindos. Para o ofício divino de hoje, temos a palavra que está em Atos, capítulo 16, versículo 14, que diz: E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que o Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Até aqui. Bom, amados irmãos, para o ofício divino de hoje temos a mensagem que agradecemos a Deus por nos presentear a fé por meio da nossa confissão a Cristo e que isso se junta a boas ações. Nós acabamos de ouvir o trecho que fala sobre Lídia, né? Lídia, que era uma vendedora de púrpura, e Lídia foi visitada pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo teve uma visão, né, de disseminar o evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo disseminou o evangelho na Europa. Lídia era uma moradora, era uma estrangeira que morava numa cidade da Europa. E ela era seguidora, era temente a Deus, mas uma mulher gentia, não era uma judia. E ali, Lídia, a hora que ouviu os ensinamentos pelo apóstolo Paulo do Evangelho de Cristo, pôde perceber o quão maravilhoso. E ali ela creu no que era dado e pediu para que fosse batizada. E logo em seguida, né, Lídia convida os apóstolos para ir à sua casa, para que ela pudesse testemunhar publicamente a fé em Cristo. Amados, preparando para o ofício divino, primeiro pensava quão maravilhoso é o Espírito Santo, que pôde trabalhar no coração de Lídia, que ela prontamente pôde reconhecer. E vamos ouvir hoje durante o ofício divino. Devemos também agradecer pela nossa fé. A nossa fé nós podemos ter porque nós temos a nossa eleição. Nós fomos escolhidos
ser filho de Deus. E a nossa fé é nosso reconhecimento. Né? A nossa fé vem através da revelação, não é algo humano. Não foi nada humano que fez Lídia reconhecer Jesus Cristo e confessar Jesus Cristo. Foi a fé divina e vem através do nosso amado Pai Celestial. E também que requer uma ação do ser humano. Então, amados, nesse último domingo, nós temos o tema confissão de fé. Que a confissão de fé é uma parte integrante de cada cristão. Faz parte de ser cristão confessarmos a nossa fé. Confessarmos a nossa fé em Jesus, Jesus o Cristo, Jesus o nosso Senhor, Jesus que faz parte da Trindade. Jesus que veio nessa terra, viveu como homem, que morreu pela nossa redenção, que morreu na cruz pelos nossos pecados, que ressuscitou, que junto veio o Espírito Santo e que irá retornar para trazer a salvação. Essa é a fé, é o Evangelho de Jesus Cristo que um cristão deve confessar. E amados, como falamos, confessar, né, é um dos temas centrais da fé. O que é confessar? A gente confessa no silêncio, quietinho, né? Confessar geralmente não é isso. Confessar é falar publicamente sobre a nossa fé, né? Seja com nossos familiares, seja com os nossos amigos, as pessoas que convivemos. Isso é confessar a nossa fé, né? E Lídia, né, se nós olharmos, tem várias formas que a gente pode entender essa palavra. Lídia era uma mulher, ela vivia no passado, né, era outros tempos. Ela não era judia, era gentia. Ela era estrangeira, mas ela era temente a Deus e aceitou a fé judaica. Lídia também era uma pessoa abastada, né, provavelmente vendedora de púrpura naquela época, provavelmente ela era uma pessoa que tinha posses, né, porque púrpura era um produto que tinha valor naquela época. E ela, ao ouvir a palavra de apóstolo Paulo, como falamos, creu e quis ser batizada. E pôde confessar essa fé pública. Mas aqui fala, né? Lídia, uma mulher gentia, poderia crer em Jesus? A primeira pergunta, né? Precisamos colocar naquela época, claro, hoje, né, para nós pode não fazer sentido. Mas a mulher gentia, e Paulo, um judeu, poderia entrar numa casa de uma mulher não judia? Se fosse olhar somente com a tradição, com as regras da época, provavelmente nada disso poderia estar acontecendo. Mas ali tinha uma missão de Deus. E Lídia teve importância porque ela reconheceu prontamente e confessou, e várias pessoas, né? Nós sabemos, o Evangelho de Cristo disseminou pela Europa o cristianismo. Então, amados, o que mostra para nós, né? Que gênero, a origem, a posição social não tem nenhuma relevância para Deus nos presentear com a sua fé. A fé de Cristo é para todas as pessoas. Por que Paulo foi ali? Né? Por isso que fala, o constrangeu a isso. Né? Nós vemos aqui na palavra, né, em 16, 15 do final, ele fala, e nos constrangeu a isso, a ir à casa. Porque não era um hábito daquela época, mas ali era a obra de Deus que falava mais forte. Era o ensinamento dele, né, para que eles pudessem confessar. E para Deus, nada tem limite. A fé de Deus é dada para todas as pessoas. Da mesma forma também, como os apóstolos hoje, também levam o Evangelho de Cristo a todas as pessoas, sem restrição de gênero, de posição social, nada é restrição para isso. Todos
podem receber o Evangelho e através da fé que recebemos pela graça ao ser eleitos por nosso amado Pai. Isso também é um ponto importante desse ofício divino, porque também coloca a fé não como um mérito puro e único do ser humano. A fé vem através de Deus, não temos como dissociar a fé de Deus. Claro que ela precisa também da participação. E aqui nós vamos falar mais para frente. A fé também é através de boas obras. Porque a fé sem obras, como é falado, ela é morta. Qual é o lema desse ano? Nós temos o lema que é tempo de fazer o bem. E podemos pensar um pouco em Jesus Cristo na sua vida nessa terra. Quantas obras Jesus Cristo fez? A passagem de Jesus não é ele orando sem parar, não é ele como se fosse um ofício divino infinito que ele durante a vida toda dele. Não é dessa forma. Quantas obras ele fez? Quantas pessoas ele visitou? Ele peregrinava, ele ia visitar enfermos. Diversas atividades, amados. E para nós também, queremos mensagem de hoje, queremos confessar a nossa fé a Cristo. E isso se juntam às boas ações, às boas obras. Amados, e não foi, como eu falei, não foi o pensamento humano que fez o ser humano confessar a sua fé em Cristo. Foi através de uma revelação divina. Assim como para a Lídia fez. E o que aconteceu para a Lídia quando ela recebeu essa revelação? Lídia não ficou contente, radiante, já quis ser batizada, quis convidar. Nós também temos essa revelação divina. Pela graça de Deus, nós temos o mesmo presente de Lídia. E nós queremos ficar tão contentes como Lídia. Fala aqui que depois o Evangelho quis seguir o Evangelho de Cristo, quis mudar a sua vida, que a sua vida fosse moldada conforme o Evangelho de Cristo. E nós queremos seguir conforme um cristão em todas as ocasiões, independente qual seja a nossa rotina cotidiana, o que aconteça na nossa vida, se estamos felizes, se estamos tristes, se temos problemas, se não temos problemas, se estamos passando por um período promissor, estamos passando por um período problemático. Nós queremos seguir praticando o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo não é um Evangelho que tem ligação com o que acontece na nossa vida. Ele é um Evangelho que nos irá levar para a salvação eterna das nossas almas. Amados, nós, como falamos, que a fé sem obras, uma fé sem obras é uma fé morta. E para essa fé nós precisamos de ter uma iniciativa, nós precisamos buscar fazer. Esse é um trabalho do Espírito Santo que age entre nós. Nós devemos pedir para que Ele nos mostre o caminho, pedir que Ele nos induza. O que o Senhor quer de mim? Como eu posso trabalhar na obra de Deus? Será que nós estamos falando isso em nossas orações? Será que nós pedimos como podemos ajudar mais na casa do Pai? Tudo o que recebemos é por graça. Inclusive a fé não é só mérito nosso, é através da eleição. Quem não é eleito não tem como ter fé. Nós temos fé em Deus porque somos filhos dele, porque Ele enviou Jesus Cristo para nos salvar. E nós queremos agradecer a isso
Isso por si só era motivo para agradecermos o resto das nossas vidas. Não precisávamos mais nada, só isso deveria nos bastar. Mas Ele dá muito mais para seus filhos. E nós queremos retribuir. E precisamos, claro, olhar para nosso amado próximo. Precisamos mudar o nosso coração. Para que eu possa praticar boas obras, eu preciso estar disposto a olhar muito mais para o outro do que olhar para mim mesmo. Se eu estou muito concentrado somente no eu, nas minhas necessidades, como eu vou conseguir ajudar o meu próximo? Amados, lembrem de Lídia. Eu fiquei com essa memória na minha mente. Lídia largou tudo, tudo. Pensem nessa imagem, é uma pessoa que estava lá na beira do rio, ouviu a palavra, ela prontamente quis ser batizada e chamou o apóstolo. Ela não parou o que estava fazendo, né? Não fala, não, Lídia, depois de vender, não sei quantas quantidades de púrpura, como que era a quantidade, foi chamar o apóstolo Paulo para sua casa. A gente precisa entender isso, né? A nossa predisposição a nos entregar ao nosso amado Pai Celestial. Nós recebemos essa revelação. Nós queremos que essa fé cresça dentro de nós. Isso precisa que nós nos entreguemos ao amado Pai. O agradecimento pela fé, fala aqui, né? Queremos agradecer pela fé através de palavras e atos. Agradecer por seguirmos a Jesus Cristo. E parte desse ato é poder mostrar para as outras pessoas quão maravilhoso é seguir a Jesus Cristo. Com amor, poder ajudar. Amados, quantos ensinamentos nós temos do nosso Senhor Jesus Cristo? Ele deu o exemplo. Ele deu o exemplo em palavras e atos. É só seguir a Ele. Se nós temos dúvidas, vamos orar ao nosso amado Pai, vamos pedir ao nosso Jesus Cristo, ao Espírito Santo que nos guie, que nos mostre o seu caminho. E como podemos fazer é reconhecer o santo batismo, né, com água, o santo selamento, é uma forma da gente reconhecer. O santo batismo com água, recebemos nossa filiação a Deus. E o santo selamento, recebemos o Espírito Santo dentro de nós. Olha a maravilha que nós recebemos quando recebemos isso. Ter o Espírito Santo é um poder imenso. É o Espírito de Deus que está dentro de nós. É nosso guia. Se nós damos espaço ao Espírito Santo pode mudar a vida das pessoas de uma forma que ninguém pode imaginar. Que todos os humanos podem duvidar. Saulo, quando virou Paulo, todos os humanos duvidaram. Mas ele fez maravilhas, como nós estamos vendo aqui no Filho Divino. Foi o apóstolo Paulo que falou com Lídia e ela pôde crer. Nós também, devemos lembrar que recebemos o santo selamento também, a Santa Ceia, tudo como presente de Deus. Tudo isso é um presente de Deus. Nós devemos celebrar a Santa Ceia reconhecendo, que é o nascimento de Jesus Cristo, que Ele viveu, morreu pelos nossos pecados, que Ele ressuscitou e irá retornar. Quando celebramos a Santa Ceia, precisamos recordar de tudo isso. Ter a comunhão de corpo e sangue de Jesus é recordar disso, dar a importância, entender que isso é o que mudou a vida de um cristão. Amados, e queremos fazer o bem onde nós falamos, como falamos. Então, nesse ofício divino, temos 3 pontos que resumem. O primeiro é que a fé é um presente de Deus, da qual se origina uma missão. Então, recebemos a fé através de um presente de Deus. E qual a nossa missão? A nossa missão é exercer essa fé, é reconhecer o tanto que Ele fez e praticar o exemplo de nosso Jesus Cristo. Fazer a vontade do nosso amado Pai, com obediência, com reconhecimento. Que a fé deve ser processada. A fé não é algo estático, nós devemos trabalhar a nossa fé. Nós devemos buscar crescer, que a fé cresça dentro do nosso coração,
através do Espírito Santo. Ser grato pela fé de Deus já faz nos mudar totalmente. Reconhecer o quanto que o Espírito Santo pode agir dentro de nós, o quanto podemos fazer por outras pessoas. Que as boas ações no recorrer concreto da vida são testemunhos da fé. Que nós, como os cristãos, também queremos fazer com Lídia e testemunhar publicamente essa fé. E essa fé com a palavra, mas também com boas ações. E esse é um cuidado também que cada filho de Deus deve ter. Porque se fizermos boas ações, estamos testemunhando a obra de nosso Jesus Cristo. Mas se não fizermos, também podemos falar, olha, um filho de Cristo não está fazendo o ensinamento. Né? Nós queremos praticar o ensinamento. Claro que somos falhos, imperfeitos, mas queremos praticar o ensinamento, queremos fazer boas obras. E fala que aquele que confessa o Senhor, também será confessado por Ele. Aquele que confessar a fé de Cristo, né, publicamente, em palavras e atos, que realmente seguir o Evangelho de Cristo, também será confessado por Deus, será confessado por Cristo. Amados, nós queremos ser confessados por Cristo no dia da salvação. Nós queremos que Ele lembre de nós. Nós queremos ser gratos por tudo que Ele fez. Amém. Está aqui entre nós o nosso amado evangelista Roberto. Gostaria de ouvir as suas palavras. Enquanto isso, o coro vai cantar um hino. Obrigado. Queridos irmãos, é incrível quando a gente observa o ativar do Espírito Santo. E quando a gente reconhece isso, porque parece que Paulo, ele já sabia que ele ia ter um encontro com Lídia. E parece que Lídia já estava esperando o apóstolo Paulo. E eles estavam bem distantes, porque Paulo ele rompeu barreiras ali com os outros apóstolos para poder viajar. Ele abandonou tudo, né? Ele deixou todas as suas coisas ali em Jerusalém, sua família, e partiu em viagem missionária, passando por diversos lugares. Provavelmente Lídia teve um encontro com outros líderes religiosos, porque ela era da religião mosaica, se encontrava ali, ela e outras mulheres se encontravam na beira de um rio para poder ter o seu período de oração. E Paulo, com a sua comitiva, não poderia ter chegado numa hora melhor, né? Então a gente vê que a ação do Espírito Santo não é uma coincidência. Mas aconteceu, mas justamente deu certo ali na hora que Paulo estava ali, então eles estavam reunidos. O Espírito Santo trabalha acerca disso, né? Lídia foi a primeira mulher europeia a ser convertida ao cristianismo. E o querido pastor disse, além dela pertencer a uma outra entidade religiosa, ela era rica. Isso talvez, né, na visão de muitos, poderia afastar as pessoas de Deus. Porque poderia olhar como o homem rico na Sagrada Escritura, que fez uma colheita gigantesca lá, deitou em cima da sua colheita, da sua riqueza e disse, sou rico e de nada preciso, não é? Mas aqui, o egoísmo e o egocentrismo não encostaram no coração de Lídia.
Assim como tantos outros personagens da Sagrada Escritura, quando Jesus Cristo ele se encontrou com um jovem rico ali, e o jovem rico disse: mestre, o que eu preciso fazer para ter um encontro com o Senhor? E Cristo disse: bom, você precisa vender todos os seus bens, né? Distribua aos pobres e você vai ter um tesouro nos céus. E aí, a Sagrada Escritura diz que ele se entristeceu e foi embora. Em outro trecho da Sagrada Escritura diz assim, que é muito mais fácil que um camelo passe pela fenda de uma agulha, de um mural na vertical, do que um rico se salvar. Não é uma condenação aos ricos, né? Mas é que eles precisam deixar a sua riqueza, o seu poder, o seu status, né? Não permitir que isso tome parte na vida deles de uma maneira tão significativa que os afaste do Senhor. E que não os possibilite de poder ser tocado pelo Espírito Santo como Lídia foi. Ela, uma mulher temente a Deus. Ser temente a Deus é um caminho muito importante, já é um passo muito importante para que a ação do Espírito Santo, para que o Espírito Santo haja dentro de determinados corações. Se o jovem rico tivesse aceitado o conselho de Jesus Cristo, ele teria descido do cavalo e teria dito: Senhor, eis-me aqui, as minhas riquezas não importam mais. Assim como o apóstolo Paulo disse para Jesus Cristo: tudo aquilo que tenho, tudo aquilo que conheço, tudo aquilo que adquiri como riqueza sobre a terra, para mim não passam de esterco. Ele disse isso, não é? Quantas pessoas do mundo do lado de fora, no mundo, estão esperando ter um encontro conosco, que conhecemos a palavra e que podemos ensinar acerca do Espírito Santo. Quantas Lídias estão por aí sendo enganadas ou participando de outras entidades que não, como diz a Sagrada Escritura em determinados tempos, né, os ídolos não levam a lugar nenhum e não ensinam absolutamente nada. Nós, como missionários, né, como ter o apóstolo Paulo como exemplo, queremos romper fronteiras, né? Vamos a chegar até aquele, vamos a chegar até aquela, vamos ali, vamos lá, vamos acolá, vamos levar o Evangelho. O Espírito Santo está nos acompanhando, ele abre os caminhos para que nós possamos manifestar a vontade do Evangelho. Mas é preciso que aqueles que estão de lado de fora deixem de lado o egoísmo e o egocentrismo, que não queiram tudo para si e que todas as coisas não girem ao seu entorno. Assim, abrem espaço para o ativar do Espírito Santo nas suas vidas. Amém. Bom, amados, como podemos ouvir, nosso amado evangelista falou da importância de confessar a fé em Jesus Cristo e testemunhar isso. Ele citou um exemplo prático que podemos fazer no nosso dia a dia. Talvez tenha alguma pessoa esperando essa fé ser confessada e pode ser que sejamos nós o emissor dessa palavra. Nós não conhecemos o caminho que Deus traçou para cada um de nós, amados. Ninguém sabe o caminho, só o amado Pai sabe. Precisamos ter esse reconhecimento. A sabedoria vem através do Espírito Santo. Nenhum estudioso vai conseguir ter uma sabedoria o suficiente para saber o caminho do nosso amado Pai Celestial. Então, que possamos deixar para que possamos praticar a mensagem, que agradecemos a Deus por nos presentear a fé, por meio da nossa confissão a Cristo. E é isso as boas ações. Amém. Amados, agora vamos fazer a nossa oração do Pai Nosso, para agradecer, que possamos refletir sobre a palavra. Peço a todos que possamos nos unir em oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação,
mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Amado Deus e bondoso Pai Celestial, agora chegamos a esta hora final deste ofício divino. Gostaríamos de agradecer por tudo o que tem nos dado. Gostaríamos de agradecer pelo seu ensinamento, por podermos aprender que a nossa fé, que a nossa eleição vem através de Ti. Isso mostra o quanto o nosso amado Pai nos ama, que Ele quer a nossa salvação, que Ele quer nos conduzir no caminho de Jesus Cristo. Ele enviou o Seu Filho para sofrer por nós, para cometer o sacrifício de nos livrar do pecado, para também nos mostrar qual que era o caminho, nos dar o exemplo, colocar o Espírito Santo dentro do nosso coração. Amado Pai, que possamos dar espaço para o Espírito Santo, que possamos querer renascer através do seu ensinamento, que essa palavra possa ser semente que entre dentro do nosso coração e que brote e que dê frutos. Pai, que possamos testemunhar a sua palavra, que possamos ser um espelho e uma fonte de luz, onde quer que estejamos, independente do que aconteça na nossa vida, como podemos aprender. Amado Pai, queremos agradecer por tudo o que tem feito por cada um de nós, pelo envio dos servos, pelo envio dos sacramentos, pela sua palavra. Agradecer pelo trabalho dos nossos amados irmãos, seja o trabalho de cura, enfeite de altar, diversas oferendas que são dadas na sua casa, amado Pai. Quantos trabalhos são feitos na sua obra que nós não vemos e não conseguiremos dizer aqui em palavras. Mas Tu sim o sabes. E tudo o que é feito com amor à obra de Deus alegra o coração do nosso amado Pai Celestial. Amado Pai, também queremos pedir que olhe por cada um de nós. Ajude que possamos trabalhar na sua obra, que possamos ser humildes, que possamos ser obedientes, que possamos olhar pelos nossos amados irmãos, seja na comunidade e também fora dela, que possamos ser amorosos por todos os seus filhos. Sabemos que muitas vezes é difícil praticar, muitas vezes o maligno quer nos levar no caminho contrário, mas queremos fazer a Tua vontade, amado Pai. Queremos que o Espírito Santo nos guie para seguir o caminho de Jesus Cristo. Queremos confessar o Evangelho de Jesus Cristo na nossa vida. Pai, ajude que, ao decorrer da semana, podemos seguir o Seu ensinamento, voltaremos pelas nossas atividades cotidianas. Abençoe cada um de nós, abençoe a todos os Seus filhos, aqueles que sofrem. Sabemos que muitos passam por sofrimento, passam por tristezas, por diversos problemas. Olhe por todos os Seus filhos. Sabemos que independente do tamanho do problema, por maior que ele seja, tudo é possível para nosso amado Pai, e nada acontece que não seja da vontade dEle. Que possamos ter esse reconhecimento. Amado Pai, pedimos que abençoe também o trabalho do nosso amado apóstolo maior, que guia nossas igrejas, o trabalho dos nossos amados apóstolos em cada região, que conduzem a igreja no caminho correto. Por favor, ajude cada servo e cada comunidade, abençoe cada comunidade, que o Espírito Santo possa crescer dentro dela, que possamos ser abertos aos outros irmãos, que eles possam reconhecer quando visitarem que ali vive nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isso e mais que não consigo colocar em palavras, eu te peço em nome do Seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo seja convosco. Amém. Amém.
Tenham todos um abençoado domingo. Obrigado.